Então, como utilizar as licenças Creative Commons para proteger o direito de autor? O sumário é porque publicar em revistas de acesso aberto, Open Access, como proteger o direito de autor das minhas publicações e licenças Creative Commons, o que são e para que servem. Eu achei interessante começarmos aqui nesta questão das revistas de acesso aberto, porque tem sido algo muito falado recentemente, tem sido também alvo de muita conversação entre investigadores, e eu acredito que entre nós estejam aqui investigadores, que estejam aqui docentes, que estejam até, quem sabe, estudantes de mestrado ou doutoramento, que estejam a fazer a sua tese de mestrado, a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutoramento, e portanto acredito que esta matéria seja interessante. Por que publicar em revistas de acesso aberto? A verdade é que a ciência, que vem do latim ciência, significa conhecimento. E o nosso objetivo é que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento, que tenham acesso a resultados provenientes de descobertas científicas que tenham sido alcançadas. E este objetivo é muito claro que, sem termos acesso a publicações anteriores, a conhecimento que foi produzido anteriormente, nós não conseguimos avançar no conhecimento. Portanto, publicar em revistas de acesso aberto é tentar uma ciência aberta, que é um paradigma completamente diferente daquele que tem existido até então. O objetivo é que todas as pessoas possam investigar, divulgar a sua investigação, os resultados da sua investigação, e possam ter acesso às descobertas anteriores para que possam construir conhecimento sobre conhecimento. Como diria Merton, a monetarização do acesso a resultados de investigação novos e existentes está profundamente em desacordo com o ethos da ciência, o ethos com sentido, com o coração da ciência. Ficar com a informação retida apenas concentrada numa pessoa ou numa finalidade é completamente contra o sentido da ciência. A ciência vive para ser divulgada e para se construir sobre essa própria ciência. Existia muito a ideia de que publicar em revistas de acesso aberto seria desprestigiante, porque eram revistas com menos escrutínio, com menor qualidade, com menor rigor científico, mas tudo isso é falso. E nós estamos a tentar desmaterializar essa ideia para mostrar que, efetivamente, as revistas de acesso aberto são também são revistas em que há revisão por pares, double blind review, peer review, às vezes até revista por mais do que 2 pessoas, na verdade. E estas revistas de acesso aberto permitem que exista uma inovação e uma investigação eficiente, mais financiamento, acesso a longo prazo, que os autores tenham licenças para conseguir trabalhar, mais colaboração e networking, mais visibilidade, mais citações para os nossos trabalhos. Todos nós queremos ser citados, todos nós queremos ter as nossas publicações mencionadas por outros autores. Se elas não estiverem disponíveis, isso não é possível, nós não conseguimos que outros acedam, que outros nos citem. E, portanto, o modelo de publicação científica baseada em assinaturas, incluindo as chamadas revistas híbridas, já não faz sentido. É um modelo do século passado, e no século XXI as revistas deveriam prestar um serviço para ajudar os investigadores a divulgarem os seus conhecimentos. E é aqui que nós estamos, e é isto que nós acreditamos, e não somos só nós. Na verdade, a própria União Europeia, a Comissão Europeia, tem um interesse muito real de que esta ciência aberta exista e que se propague. Por isso, foi criada aqui um consórcio internacional
de financiamento, que se chama Coalition S. Este S é de choque. É um consórcio internacional de financiadores de ciência e investigação e o objetivo é realmente acelerar a transição para este acesso aberto às publicações. Quem é que está envolvido neste projeto? São mais de 12 países que fazem parte desta coligação e são entidades financiadoras deste plano ACE. Eles criaram um plano para que possa ser implementada junto das revistas e das entidades que publicam esta nova mentalidade de revista aberta, de ciência aberta. Em Portugal, a FCT negociou com a maioria dos editores presentes na BION para garantir publicações em Open Access sem custos adicionais. E, portanto, nós temos aqui, eu assinalei aqui a FCT, nesta imagem que estão a ver, tem aí a imagem da FCT, mas a própria Comissão Europeia, ela está estritamente envolvida neste projeto para que mais entidades, mais revistas possam publicar sem aplicarem taxas e sem cobrarem aos investigadores e para que as publicações fiquem disponíveis sem custos adicionais. Porquê publicar então em acesso aberto e porquê que os resultados da investigação devem estar disponíveis a todos? Porque se nós temos investigação que é financiada por dinheiro público, esta investigação não pode estar em acesso restrito. O plano ACE, o plano choque, surge como uma estratégia para assegurar que todas as publicações que resultem de investigação financiada através de fundos públicos estejam das duas uma. Ou publicadas em revistas ou plataformas de acesso aberto, através, por exemplo, de acordos transformativos, que eu já vou explicar de seguida o que são, ou então que estejam disponíveis em repositórios de acesso aberto sem embargo. E o que é este embargo? O embargo significa que eu vou publicar esta minha publicação, pode ser um artigo, pode ser um capítulo de um livro, pode ser apenas uma colaboração com outros autores e daí uma obra que tenha surgido. Mas eles dizem muito bem, ela vai ser publicada em acesso aberto, mas só estará disponível em acesso aberto daqui a 2 anos ou 3 anos. Portanto, há um período de nojo, há um período em que esta publicação não estará acessível. Nós vimos, durante o período da pandemia, que querendo, as revistas podem realmente publicar artigos e outro tipo de publicações de forma aberta à comunidade. Porque quando houve a pandemia, todos os artigos relativos ao Covid, ao SARS-CoV-19, foram publicados em acesso aberto para que toda a comunidade pudesse investigar e rapidamente alcançar o fruto, o resultado, para termos, por exemplo, uma vacina, que foi o que aconteceu. E por isso é possível que realmente as coisas estejam, os artigos estejam, as nossas obras científicas estejam publicadas em acesso aberto e as revistas possam suportar este acesso livre por todos. Desculpa, eu tenho aqui um bocadinho de dificuldade. Ok. O que é que acontece? Agora voltei para um bocadinho à frente. Existem mais do que uma ou de uma forma de se publicar através de acesso aberto. Há mais do que um caminho, há mais do que uma rota para chegarmos à publicação em acesso aberto. Nós temos, aqui nomeei 2, 3 formas de acesso aberto. Temos a Golden Route, que é uma publicação em acesso aberto em revistas e plataformas, em que as entidades financiadoras, que é a Coalition, é aquela coligação de que eu vos falava inicialmente, elas suportam as taxas de publicação, as APCs, e imediatamente o artigo fica disponível para a consulta pública.
Esta é a rota dourada, é o caminho dourado, é a forma de publicar em que não é o investigador que vai suportar a sua taxa de publicação, não é a revista que vai suportar, quem vai suportar são estas entidades financiadoras do CoElliston. Isto é o ideal. Portanto, devemos procurar, antes de publicar ou antes de submetermos um artigo para publicação, deveremos pesquisar, por exemplo, nos repertórios que temos de revistas de acesso aberto, como desculpem que está-me a faltar o nome, para conseguirmos saber se esta revista, primeiro, se enquadra no meu objeto de investigação. Se esta revista é uma revista de acesso aberto, quais são as condições para publicar nesta revista? Todas estas questões deverão ser analisadas antes de submetermos o nosso artigo, nomeadamente a NTQR, que é a revista que aqui estamos, que me convidou e de qual estamos aqui a falar também. É uma publicação que permite, ou tem várias áreas de atuação, e nós devemos verificar se, por exemplo, se publicarmos na NTQR, e, portanto, convido-vos a visitarem o site da NTQR para obterem este tipo de informações e saberem se é uma revista de acesso aberto, se é uma revista que tem publicações de subscrição, de que forma trabalha, qual é as matérias ou áreas de investigação que interessam, porque muitas das vezes há pessoas que submetem artigos e não estão a submeter a uma revista adequada, não estão a ter em atenção este tipo de questões, como seja, por exemplo, a necessidade de pagar taxas de publicação ou outros. Portanto, esta é a rota dourada a que falamos inicialmente. Temos agora, portanto, a Green Route. A Green Route é uma publicação de subscrição. O que é que sucede? O autor publica numa publicação de subscrição e deposita a versão aceite para publicação, que é a versão do autor num repositório de acesso aberto. Esta publicação de subscrição não é financiada pela CoElliston, ou seja, a CoElliston não vai aqui suportar estas taxas de publicação. Porquê? Porque a CoElliston, neste momento, já está a trabalhar com estas revistas que estão na BION, que estão listadas na BION, está a trabalhar com elas com vista a financiá-las para que não tenham que cobrar taxas de publicação aos investigadores. Portanto, no momento em que uma revista tem uma publicação de subscrição, significa que eu, ou por exemplo, a Universidade do Porto, se eu ou uma pessoa ou outra pessoa for obrigada a pagar aqui uma taxa, então a CoElliston iria estar a fazer uma duplicação do pagamento. Por um lado, a revista iria receber através das taxas de publicação e, por outro, estava a ser financiada para permitir uma publicação em acesso aberto. Portanto, as entidades financiadoras da CoElliston, por isso mesmo, não suportam estas taxas de publicação. O que vai resultar daqui é publicações em acesso aberto imediato, mas com embargo. Por último, temos a rota híbrida. São publicações em transição. Neste caso, as rotas híbridas são aquelas em que a CoElliston está a contribuir financeiramente para as editoras, para as revistas, para que elas tenham, através de acordos transformativos, para que elas tenham condições de permitir ou de aceitar publicações sem cobrarem essas taxas de submissão e para que assim hajam uma publicação e um acesso imediato a essas publicações, sem que o investigador, por um lado, seja penalizado e, por outro, tentando que a ciência aberta, este novo paradigma, realmente aconteça. Nós sabemos, investigadores, o quão difícil é, por vezes, conseguirmos publicar quando estamos a fazer um doutoramento ou uma investigação que exige
certo número de publicações. Por vezes é muito complicado. Ou temos a FCT que nos está a financiar, temos um projeto de investigação e eles financiam-nos e conseguimos publicar numa revista ou até participar num congresso e submeter esse artigo nas atas do congresso, mas porque temos financiamento da FCT, ou então é muito complicado porque são revistas por vezes muito caras e não é possível investigador suportar sozinho tudo para publicação. Daí que exista esta tentativa de mudança de mentalidades para que exista financiamento internacional. A Comissão Europeia está, juntamente com a FCT, a trabalhar neste sentido, para que exista uma alteração, para que estas revistas consigam, primeiro, que se mude a mentalidade em relação a revistas de acesso aberto. Elas são revistas de qualidade, são revistas que têm rigor científico e são revistas cujas publicações têm mérito, têm qualidade e, por outro lado, permitir que mais pessoas possam publicar o seu conhecimento. Este plano S tem alguns princípios, então, como eu estava a mencionar. Primeiro, que os autores ou as suas instituições mantêm os direitos autorais, e nós vamos falar disso adiante, são estas licenças Creative Commons BY. O BY significa que nós atribuímos a paternidade, a autoria daquela publicação ao seu autor. As taxas de publicação em acesso aberto são cobertas pelas entidades financiadoras ou pelas instituições e não pelos investigadores. Temos as entidades financiadoras que não apoiam o modelo híbrido de publicação, ou seja, se estão a receber por um lado porque estão a subscrever e estão a ser pagas as publicações por alguém, por outro lado, as entidades financiadoras não vão estar a suportar essas despesas, portanto, há aqui um acordo transformativo. O acesso aberto deve ser imediato, não deve haver embargos, não deve ser um acesso aberto sob condição. E a avaliação do trabalho publicado deverá valorizar o mérito intrínseco e não o canal de publicação. Como eu dizia, a revista de acesso aberto não deve ser olhada de lado, deve-se olhar para as publicações que nela contém, porque são artigos com mérito, com valor científico e que terem valor e que devem ser analisadas por elas mesmas e não pela revista que integram. E por último, são incentivos para novas infraestruturas e conversão de revistas através desta monitorização de modelos e transparência. O objetivo realmente é que passemos para uma realidade de ciência aberta. Falamos então do que são as revistas de Open Access, falamos o que é esta coligação com a Elliston para tentar suportar ou apostar, financiar em revistas internacionais para que exista esta forma de publicar menos onerosa para os investigadores, menos onerosa até para as suas instituições. Mas quando nós publicamos, colocamos também aquela questão. Eu vou publicar, certo, mas a quem vai pertencer este direito de autor sobre a minha publicação? E vamos falar agora um pouquinho sobre isso. Primeiro, dizer que vamos falar do direito de autor e não vamos falar dos direitos conexos. Os direitos conexos têm que ver com fonogramas, com videogramas, com a emissão de radiodifusão, têm a ver com excertos de uma prestação cinematográfica. Portanto, aqui nós vamos falar apenas de obras, que são o quê? São criações intelectuais do domínio literário, científico, artístico. Isto são obras de acordo com o Código de Direito de Autor e Direitos Conexos, que é isto que significa a sigla CDA-DC. E, portanto, o direito de autor que nós vamos ver hoje, e não os direitos conexos, é só isto. Vamos falar sobre estas criações intelectuais que são do âmbito científico, que nos interessa mais aqui, e que têm que ser, para serem uma obra intelectual, científica ou até artística, tem que ser de alguma forma exteriorizada. Ou seja, o direito de autor não pode proteger, não protege de todo, um pensamento,
uma ideia, uma conjectura, algo que tenhamos planeado. Ele protege algo que tenha sido efetivamente concretizado, tem que ser exteriorizado, tem que ser colocado num suporte físico, tem que ser um livro, tem que ser um artigo, tem que ser um quadro, tem que ter um suporte físico. E o direito de autor vai proteger esta obra que está fisicamente exteriorizada. E também tem que ter uma outra característica para ser considerada uma obra nos termos do Código de Direito de Autor. Ela deve ser original. Ela tem que ser algo novo, inédito. Portanto, o direito de autor é um direito um pouco diferente dos demais, porque tem duas naturezas que convivem em si. Por um lado, uma natureza de caráter patrimonial, por outro lado, uma natureza pessoal, que são os direitos pessoais ou morais, como decorre do Código. O direito pessoal, estes direitos pessoais, que são vários, o direito à divulgação da obra, o direito à reivindicação da obra, o direito à retirada da obra, o direito à modificação da obra, são direitos pessoais. Não são direitos de personalidade, não se deve confundir com os direitos de personalidade, mas não vou entrar por aí porque penso que não é uma matéria que interesse, porque não é um webinar para pessoas diretamente de direito, portanto não vou entrar nessas considerações. Mas os direitos pessoais ou direitos morais são direitos inalienáveis, são direitos que se perpetuam até mesmo a morte do autor. E que dura durante, portanto, 70 anos após a morte do autor, essas obras continuam a pertencer-lhe. Claro que depois tem a questão das heranças, os herdeiros poderão ter parte destes direitos morais, mas outra questão destes direitos pessoais também é o direito de reivindicar a paternidade da obra, assegurar a sua genuinidade e a sua integridade. Dizer, esta obra foi criada desta forma, esta obra é assim, esta obra é minha, eu sou o criador intelectual da obra. Por outro lado, temos os direitos de caráter patrimonial, que já têm uma natureza completamente diferente. Podem ser transmissíveis e permitem que o autor disponha da obra, possa fruí-la, possa utilizá-la e possa autorizar a sua fruição ou utilização por terceiro. Ou seja, enquanto que o direito pessoal é do criador intelectual, por outro lado, o direito patrimonial, que também é seu, pode ser transferido, pode ser até objeto de contrato, pode ser negociado. E os direitos pessoais são inerentes à figura do autor e, portanto, à partida são intransmissíveis e inalienáveis. E, portanto, aqui esta divergência, esta dicotomia entre estas duas vertentes do direito de autor. Então, o direito de autor vai pertencer, por regra, ao criador intelectual da obra. Esta é a regra. No entanto, a titularidade da obra pode divergir se a obra tiver sido encomendada por alguém ou tenha sido feita por conta de outrem. E neste caso, as partes podem convencionar que a obra pertence à entidade por conta de quem foi feita. E na falta da convenção, entende-se, presume-se, que pertence ao criador intelectual, portanto, à pessoa que fez a obra. Mas, portanto, dizer que a titularidade pode divergir. Poderemos dizer que, imaginemos, o Leonardo da Vinci fez uma obra, os Médicis, que eram os mecenas dele, tinham encomendado uma obra, ele fazia a obra, não assinava a obra, não reivindicava a paternidade da obra, como tinha sido pago para executar aquela obra, eles diriam que eles é que eram os titulares da obra, que eram eles que tinham este direito sobre a obra. Portanto,
Se o nome do criador intelectual não vier mencionado na obra, presume-se que o direito de autor pertence à entidade por conta de quem a obra é feita. E isto também decorre do nosso código. Uma questão muito interessante, que eu acho que vale a pena aqui mencionar, porque provavelmente estarão aqui connosco docentes do ensino superior, é a questão dos materiais pedagógicos. Porque, neste caso, os materiais pedagógicos são elaborados por conta de outrem. São elaborados no âmbito de uma relação jurídico-laboral com uma instituição de ensino superior. Entre as várias obrigações, entre os vários deveres que decorrem do estatuto da carreira universitária para o docente, inclusive esta, a de preparar sebentas, material pedagógico para ser comunicado, para ser transmitido aos seus estudantes no âmbito de uma disciplina, de uma cadeira que está a ser lecionada por esse docente. Os docentes têm outras obrigações, como, por exemplo, orientar estudantes nas suas obras de mestrado ou doutoramento, de fazer investigação, eles mesmos, mas também têm esta, a de criar conhecimento e de produzir material pedagógico. Quando eu, enquanto docente, com vínculo jurídico-laboral à instituição de ensino superior, produzo este material, será que mais tarde, imaginemos, eu sou docente de uma cadeira de Direito das Obrigações, mas no ano seguinte eu não produzi, ou melhor, já não sou eu que estou a lecionar essa cadeira. Será que poderei, ou será que a universidade poderá reivindicar a titularidade daquela obra e poderá utilizá-la para efeitos de utilização para os alunos no ano subsequente? Sim, pode fazê-lo. A instituição de ensino superior fica com a livre utilização, sem qualquer ónus, dos materiais pedagógicos que tenham sido especificamente criados para serem usados naquele contexto de ensino. Portanto, eu continuo a ser o autor, o criador, mas a entidade, a instituição de ensino superior vai poder utilizar aquela obra para fins pedagógicos, para continuar com a formação superior de outros alunos, ainda que eu não seja a docente daquela disciplina, daquela cadeira. A propriedade intelectual é minha, poderá ser usada, no entanto, estas obras pela instituição de ensino superior. Esta utilização é lícita sem o consentimento do autor e é lícita para fins educativos. Ou seja, o nosso código estabelece que, à partida, ninguém pode utilizar uma obra de outrem sem que tenha para tal o consentimento do autor. Certo? No entanto, quando se fala de fins educativos, a lei permite, em casos excepcionais, a utilização, sem o consentimento do autor, de obras. E quais são estas utilizações para fins educativos? A reprodução, distribuição e disponibilização pública para efeitos de ensino e educação, de partes da obra publicada, contanto que se destinem exclusivamente aos objetivos do ensino no estabelecimento de ensino. Ou seja, poderá ser reproduzida, distribuída, disponibilizada, partes de obra publicada, mas sem qualquer fim económico, sem vista à exploração comercial, é apenas para efeitos de ensino e dentro do estabelecimento de ensino. Isto também poderá ser feito, por exemplo, ou também interessa, por exemplo, quanto às citações ou resumos de obras alheias, porque qualquer que seja o seu género ou natureza destas obras, se forem usadas na justa medida do objetivo que se pretende atingir, poderão ser feitas essas citações. Obviamente que nós não vamos citar uma página inteira de um autor. Temos que fazer citações apenas para enquadrar um objetivo, uma pretensão que temos,
que sejam, podem até ser a favor ou contra a nossa ideia, mas têm que ser citações a quem é atribuída a titularidade da obra, mas tem que ser citações curtas, não pode ser a reprodução da grande parte da obra. Uma das outras coisas é que eu não posso, numa obra minha, fazer uma citação e dar a entender que aquela citação é da minha autoria, ou seja, que fui eu que tive aquela ideia, certo? O que se pretende é que seja utilizado. Portanto, eu estou a ver que estão aqui a cair algumas questões, eu vou responder também atempadamente às mesmas, só para não perder aqui o meu fio o meu encadeamento lógico, eu, entretanto, já irei responder. Portanto, não se pode usar uma citação, não se pode usar um trecho de uma obra e dar a entender ao leitor, ou criar no leitor, a convicção de que aquela ideia é nossa, mesmo atribuindo a titularidade. Por último, a inclusão de peças curtas ou fragmentos de obras alheias em obras próprias destinadas ao ensino. Tudo dentro do que é o objetivo que se pretende atingir. Nunca citações, nunca uma reprodução de uma obra completa em que se exclui o índice, tipo fotocópias ou fotografias de uma obra completa, e depois tiramos apenas o índice e já dissemos, e dizemos, não houve aqui uma reprodução ilícita porque eu não copiei o sumário ou o índice, isso não vale. Por outro lado, citações que têm que ser curtas, objetivas, com fim a comprovar ou a contradizer a nossa ideia, portanto, criar na nossa obra ali um contraste, e devem ser sempre feitas as citações indicando exatamente quem é o titular daquela obra. O nome, seja a editora, se for um livro, ISBN, ISSN, o que nós conseguirmos para identificar aquela obra e atribuir a titularidade daquela citação. Portanto, esta livre utilização para fins educativos de obras sem consentimento do autor tem limites. Os limites que eu fui mencionando, como a utilização não pode afetar a exploração dos direitos patrimoniais da obra, nem causar prejuízo aos interesses legítimos do autor, que é o que aconteceria se eu fizesse fotocópias de livros completos. O direito patrimonial daquele autor estava a ser colocado em risco. As obras reproduzidas ou citadas não se podem confundir com a do utilizador. A obra livre, a utilização livre da obra, não pode ter por objetivo a obtenção de uma vantagem comercial direta ou indireta. Não podemos ter um proveito económico pela utilização daquela obra. E ela deve ser sempre acompanhada, sempre que possível, do nome do autor, do editor, do título e demais elementos que consigamos obter identificativos. A faculdade de utilizar uma obra sem prévio consentimento do autor implica também a faculdade de traduzir ou transformar por qualquer modo na medida necessária dessa utilização. Por exemplo, eu tenho um texto que eu pretendo citar, mas está numa língua estrangeira, é-me lícito fazer uma tradução dessa citação. Às vezes, se for numa língua tipo inglês ou espanhol, que é mais comum ou mais conhecida da maioria das pessoas, podemos até optar por não traduzir. Mas se for uma citação em japonês, por exemplo, a maior parte das pessoas não vai conseguir entender e isso não vai trazer uma mais-valia, não vai acrescentar valor à minha publicação, portanto, ao meu artigo, à minha obra. Por isso, esta faculdade de traduzir, na medida necessária da minha utilização, cá está, aquele trecho necessário para citar, na medida daquilo que é o necessário, é permitida e, portanto, a lei consente. Agora, rapidamente, vou só passar aqui a vista de olhos ao vosso chat. A Teresa Cardoso está a dizer que todos estes públicos estão aqui representados, ótimo, porque realmente há sempre pessoas que são docentes, o docente também é investigador, o estudante de doutoramento também é investigador, às vezes também é convidado a lecionar. Tenho aqui então uma pergunta da Moçana que diz, pergunta
A simples ficha catalográfica emitida pelo órgão competente faz valer o direito de autor de uma obra de e-book, por exemplo? Ficha catalográfica. A ficha técnica emitida pelo órgão competente faz valer o direito de autor de uma obra de e-book, por exemplo? A ficha técnica, eu penso que sim. Quando nós temos uma ficha técnica que nos diz a edição, que nos diz qual é a editora, que diz qual é o ISBN, ou neste caso o ISSN, qual é o livro a que pertence, nós usamos esses dados para fazermos a citação e para referenciarmos. Faz valer o direito de autor na medida em que eu, Carla, que tenho um artigo publicado nessa revista, eu vou fazer a citação para indicar que tenho uma obra aí publicada. E por isso, sim, eu consigo comprovar que tenho uma obra publicada através, mostrando esta ficha catalográfica, esta ficha técnica. Mas é este o meio de proteger o direito de autor, a publicação? É isso que me pergunta? Sim, quando nós publicamos, nós estamos a exercer um direito pessoal, que é o direito a divulgar a obra. E quando nós exercemos esse direito pessoal de divulgação da obra, de dar a conhecer ao mundo a nossa obra, e fazemos através de uma publicação, de um depósito, porque estes livros têm um depósito, então ela está protegida por esse depósito. Por isso, sim, o depósito de uma publicação está garantido, garante nesta medida o direito de autor. Obrigada, Olga, mas não sou professora. Exatamente, com o ISBN, Moçana, muito bem. E sim, é essa a pergunta, ótimo, contente por ter conseguido ajudar. E agora que vimos aqui algumas questões e que tivemos a ver, vamos fazer aqui um resumo. Sim, vamos publicar em revistas de acesso aberto. É seguro, é de qualidade, são de rigor científico, são de avaliação de peer review, portanto, double blind peer review, muitas vezes triple blind peer review. São revistas que têm qualidade, com a vantagem de que estão a ser apostas por parte de países europeus para que a ciência seja aberta. Portanto, revistas de acesso aberto, publicar lá muito bem. Antes de o fazer, conhecer qual é a revista. Eu acho que há pouco eu não consegui me lembrar, mas era a Goash, acho que é assim que se diz. Doash, desculpa, a Doash, que é um repositório de publicações de acesso aberto, de revistas em acesso aberto. Portanto, no fim, vamos lá ver, na dúvida, se está lá essa revista. Conhecer a revista, se a revista vai nos exigir ou não o pagamento de alguma taxa. Se nós temos financiamento, ótimo, maravilha, conseguimos através, por exemplo, da FCT, suportar esse financiamento. Se não temos financiamento, essa revista consegue nos permitir a publicação sem qualquer tipo de APCs, sem qualquer tipo de taxas e sem embargos, porque vamos tentar. Nós conseguimos financiamentos da FCT para publicação em algumas revistas se elas apenas forem de acordo com os requisitos que eu mencionei da Coeliston, do Plano S. E um desses requisitos é que a publicação tem que ser sem embargos, certo? Se a revista disser, sim, é de acesso aberto, mas tem embargos, então ficai já a saber que depois a FCT não vai financiar. Portanto, antes de publicar, conhecer qual é a área de investigação daquela revista, conhecer qual é as condições de publicação e depois, então, enviar a nossa publicação para submeter a nossa publicação. Sabendo que o nosso direito de autor vai ser protegido. Mas agora, há uma outra questão. Podemos proteger o nosso direito de autor através das licenças Creative Commons? O que é que elas são? Para o que é que elas servem?
Obrigada, Olga, muito obrigada. E obrigada também à Teresa, que colocou aqui a DOAJ. Muito obrigada. Às vezes há coisas que parecem que nos faltam, não é? Estão aqui debaixo da língua e não sai. Muito obrigada, Teresa, também pela sua ajuda. E então vamos avançar para o que são estas licenças Creative Commons, o que são e para que servem. Era aqui que nós queríamos chegar. Neste momento, eu vou partilhar convosco um pequeno vídeo que eu considero muito autoexplicativo, muito pequenino, muito simples, que está em inglês, mas que eu acredito que, mesmo sem legendas, vão conseguir compreender. Dá certo? Então eu vou partilhar convosco e peço a vossa atenção. This video will introduce you to Creative Commons licenses, which make copyright easier to understand. Let's say you create something. This thing could be creative, like a picture of your cat, or scholarly, like an essay about cats. Because you are the creator of this picture or essay, copyright allows you to decide what people can do with your creation. When you are the copyright holder, people have to ask you for permission before putting your cat picture into a PowerPoint or adapting your cat essay into a movie. Getting permission can be time-consuming and complicated for both the creator and the user. This is where Creative Commons can help. Creative Commons exists to make permissions explicit and straightforward. Creative Commons licenses use icons and simple language so that creators can make their intentions clear and users can be certain that their use of a work is legal. These different licenses help people understand if and how they can use, share, or build on a work. This icon means that only non-commercial uses are permitted, so no one can profit from using your picture. This icon means that no one can make changes to the original work, such as photoshopping a dog into your cat picture. This icon means that someone can change your work, but their version must be shared under the same license as yours. All Creative Commons licenses give credit to the original creator, preserving your reputation as a creative genius while the world engages with your work. Licenses can be attached to most things, including blog posts, images, artworks, journal articles, and more. To learn more about Creative Commons licenses, visit the Creative Commons website or check out some of the other videos in our series. This video... Bem, então, Creative Commons. O Creative Commons é um termo que se refere a este tipo de licenças, mas que não é exclusivo. Também é o nome de uma organização que criou este tipo de licenças e esta organização é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2001, portanto está aqui a celebrar o seu aniversário, portanto 21 anos, que está aqui e fornece 6 tipos de licenças que estão de acordo com a legislação em vigor de cada país, com a legislação de direito de autor. Portanto, ela está disponível em todo o mundo, as licenças Creative Commons, e é fácil de padronizar a atribuição de licenças aos direitos de autor. O seu objetivo é facilitar a vida de todos os autores, todos os criadores intelectuais, para que os leitores, para que as pessoas que consultem uma obra saibam, e sem necessidade de eu ter que dizer individualmente a cada pessoa interessada qual é os direitos que eu permito que sejam transmitidos, e sem que essa pessoa tenha que me perguntar, sempre que queira fazer uma citação da minha obra, sempre que queira utilizar uma obra minha, ter que me vir perguntar, olha, posso utilizar? Posso fazer? Portanto, quando eu atribuo uma licença Creative Commons, e também as revistas, entendam, as revistas, elas próprias já têm estas licenças Creative Commons. Nós, quando consultamos a revista, ela tem essa indicação. Se é uma licença completamente aberta, em que só se faz a atribuição, o reconhecimento da obra, ou então pode ser uma licença mais restrita. Mas podemos, imaginemos que eu não vou publicar em nenhuma revista, eu quero publicar no meu blog, eu tenho um blog sobre direito, eu sou da área de direito, portanto tenho um blog de direito, e eu quero fazer uma publicação, mas eu quero que ela esteja protegida.
Então, nessa medida, eu posso colocar lá uma licença Creative Commons. Por isso, se eu vou submeter a uma revista, eu à partida não tenho que me preocupar com estas licenças Creative Commons, certo? Porque a própria revista já vai ter definido qual a licença que se aplicam às obras que nela vão constar. Mas se eu, enquanto pessoa individual, enquanto investigadora, se eu quero publicar no meu blog, no meu, sei lá, no meu Facebook, numa rede social qualquer, se eu quero publicar só por mim mesma, sem ter nenhuma revista por trás, sem ter mais nenhum background, eu posso aceder a estas licenças Creative Commons. Pronto. E elas são muito fáceis de utilizar e dá aos autores ferramentas simples que possibilitam a troca de direitos reservados, que são os copyrights, para alguns direitos reservados. Copyleft. O que é isto? Copyright não é sinónimo de direito de autor. Tem a ver com o direito de reprodução. Tá bom? Tem a ver com o direito de repetir a minha obra para outros fins. Daí copyright, o direito de reprodução. E quando eu digo que eu tenho todos os direitos reservados, significa que ninguém pode reproduzir a minha obra. Isto é uma questão do direito de autor, a parte patrimonial. Eu digo que não, ninguém pode, todos os direitos estão reservados. Mas podemos evoluir de uma situação em que todos os direitos estão reservados, em que eu não permito que ninguém toque na minha obra, para uma situação de alguns direitos reservados, copyleft. Ou seja, eu permito que sim, que utilizem com algumas limitações a minha obra. Atualmente, estas licenças Creative Commons já vão na versão 4.0. Elas, quando foram criadas, quando esta empresa foi criada em 2001, ela tinha a versão 1.0, entretanto tem vindo a evoluir e é uma empresa com muita credibilidade. Existem outros tipos de empresas que também facilitam licenças de proteção de direito de autor, mas decidi falar aqui das Creative Commons porque, por um lado, são muito faladas, muito conhecidas, por outro lado, também são fiáveis, estão no mercado há muitos anos e eu acredito que são também aquelas que possam interessar mais ao público-alvo, às pessoas aqui a assistir. Estas licenças, elas têm 3 camadas. Elas têm uma camada que, primeiro, é o texto legal. É tipo os termos e condições da utilização da licença, que ninguém lê. É uma linguagem para nós advogados, é uma linguagem para direito, é uma linguagem muito densa, ninguém lê. Mas depois também tem uma segunda camada que é legível por humanos. Ou seja, são os ícones que esta licença traduz os direitos em ícones, em símbolos, para que eu possa colocá-los no meu texto, na minha publicação, no meu artigo, e que de forma simples, direta, todas as pessoas conheçam quais os direitos que estão aplicados ali naquela minha publicação. E depois tem uma última camada, que é a camada legível por máquinas. São os metadados. São os dados que estão incluídos na minha obra, portanto, dados que não estão automaticamente visíveis, não estão no corpo do texto, estão nas configurações, estão nos documentos do ficheiro, e esses metadados são lidos por softwares, pelos nossos computadores, e conseguimos, através de uma pesquisa num browser, encontrar ficheiros que estão sujeitos a licenças Creative Commons, sejam das mais restritas às mais abertas. E quem faz essa leitura é a máquina, é a leitura feita pelo software, pelo browser. É uma expressão, portanto, que não é para nós não lemos, quem lê são os nossos computadores. O que é que se pode colocar sob a proteção dessas Creative Commons? Tudo o que sejam direitos de autor e os direitos conexos, aqueles que eu não falei, que são os fonogramas, videogramas, que são a reprodução de músicas na radiodifusão, não se aplica aos direitos morais, aos direitos pessoais, que é aqueles direitos intrínsecos que não podem ser de alguma forma transmitidos ou transmissíveis, portanto são os direitos morais. Não se aplica a outros direitos de propriedade intelectual, como as marcas, as patentes, o design, entre outros. E também não se aplica aos direitos de personalidade. Por exemplo, o direito ao nome é um direito de personalidade e este direito ao nome não é
protegido pelas licenças Creative Commons. Como nós vimos no nosso videozinho, então, nós temos aqui do lado esquerdo da vossa tela, do vosso ecrã, o mais e o menos. O mais significa o mais livre, o mais disponível, a licença mais aberta. E o menos significa uma licença mais restrita. O símbolo by significa que nós devemos sempre, em qualquer situação, atribuir ou reconhecer quem é o autor daquela obra. E todos os utilizadores das licenças Creative Commons devem atribuir o devido crédito, o devido direito ao seu licenciante. Eu devo sempre dizer, olha, isto foi retirado dali, o autor é aquele. Isto é algo que, até por uma questão de princípio, nós devemos fazer em todas as citações. Depois temos um outro símbolozinho, que é o SA, que significa Share Alike. Se eu permito que alguém utilize o meu desenho do gatinho e permito que seja alterada essa imagem e ele introduz lá um cãozinho também, essa pessoa depois vai ter que partilhar a sua obra também debaixo desta licença do compartilha igual, do share alike. Ou seja, eu estou a dar uma liberdade para que alterem a minha obra, para que a modifiquem, para que hajam introduções de alterações, mas a pessoa que a vai alterar também deve permitir que a sua obra, já com o gatinho e o cãozinho, possa ser alterada por uma terceira pessoa e essa introduza, por exemplo, uma imagem de um pintainho. Certo? Isso é o share alike. Por outro lado, eu posso dizer que eu quero que a minha obra seja sem derivações. Ou seja, eu digo, a minha foto do gatinho é a foto do gatinho. Pode usá-la livremente, mas eu não meto aqui o cãozinho, nem o pintainho, eu não quero nada disso, nada de alterações. Partilhe como quiser esta imagem, onde quiser, eu deixo que a partilhe. Mas não faça alterações. Da mesma forma, como a imagem é fácil de partilhar, mas se calhar pensando numa situação de uma obra científica, o que eu estou a dizer é, ok, podem alterar, podem usar, mas não alterem aquilo que eu escrevi. Se eu disse que o resultado era A, não venham agora dizer que o resultado é B, que eu não deixo, certo? E depois podemos também ter não comercial, non-commercial, o que significa que eu permito que utilizem a minha obra, que a divulguem, mas sem fins comerciais, que não haja uma compensação monetária, que não haja uma vantagem comercial. E agora, tendo estes 4 símbolos, eu posso combiná-los a todos num só documento. Posso dizer que elas é uma obra de atribuição, vai ser sempre, mas digo, olha, vai ter que fazer sem derivações e não comercial. Não faz tanto sentido dizer compartilha igual e também sem derivações, porque parece que são aqui um bocadinho contraditórias. Mas se eu digo, eu posso combinar, eu posso dizer que quero que a minha obra não seja para fins comerciais e que não possa ser alterada, posso dizer que sim, que pode compartilhar de igual modo com alterações, mas que não utilize para formas comerciais, por exemplo, não usa a foto do gatinho para estampar em t-shirts e fazer lucro com isso vendendo as t-shirts, tá bom? Portanto, é isto que estas licenças vêm de forma muito simples explicar. E temos aqui várias combinações de possíveis licenças que nós podemos ter. As obras licenciadas pela Creative Commons de 2006 até o ano 2017, e estes dados foram retirados do próprio site, já são 1,4 bilhões. Portanto, existem mais de 1,4 bilhões de obras licenciadas pelas licenças Creative Commons, sendo que a plataforma que mais partilha obras licenciadas é a Flickr. Penso que é assim que se diz, Flickr. Pronto, temos mais a possibilidade de, então, junto do site, individualmente, enquanto autores, aceder e fazer a obtenção da nossa licença. Ela permite que também esteja em português, portanto, há essa possibilidade de traduzir para português a página, e o que nós vamos fazer é escolher a licença que pretendemos. Nós vamos escolher a licença, vamos ver quais são as opções e conforme os tickets que formos colocando
autorizo que seja comercializada, ou pode ser ou não feita derivação, ele vai gerar uma imagem semelhante a estas, que nós devemos reproduzir e colocar no final do nosso documento, da nossa obra, para que então todas as pessoas que entrem em contacto com a mesma saibam como deverão proceder perante a mesma. Ou seja, se eu encontro uma publicação da Olga, por exemplo, eu vou ver no final do texto se ela me permite utilizá-la livremente, ou se ela não permite de todo que eu a utilize. Como é que se posso utilizá-la para fins comerciais e colocá-la num livro que eu vou vender, ou se não me dá essa possibilidade. Por isso, é importante termos no final da nossa obra estas indicações. Eu estou a terminar, mas vejo aqui duas questões que vou tentar responder. Então, será útil colocar a indicação de licença Creative Commons nos recursos didáticos que produzimos? Boa tarde, João. Como eu estava a dizer, os recursos didáticos à partida e também de acordo com o contrato de trabalho que provavelmente terá com uma instituição de ensino superior, já dirá a quem pertence a titularidade dos mesmos. E à partida é à instituição de ensino superior. Embora o João continue a ser o autor, o criador da obra, a instituição de ensino superior poderá utilizar essa obra para efeitos didáticos, para continuar a divulgação dos mesmos junto dos estudantes, para que nos anos seguintes possam ser utilizados esses materiais pedagógicos para o ensino. Agora, se o João produziu recursos didáticos, mas não é um professor, não tem nenhum vínculo com uma instituição de ensino superior, não tem nenhuma relação jurídico-laboral, portanto, não trabalha para uma instituição de ensino superior, sim, pode colocar essa licença Creative Commons nos recursos didáticos que produzir. Se estiver ligado a uma instituição de ensino superior, eu não vejo a vantagem de o fazer, embora possa fazê-lo, mas sabendo que a titularidade dessa obra vai pertencer à instituição de ensino superior. Portanto, há aqui um contrassenso, mas se, enquanto investigador, autor, quiser criar um recurso didático, até materiais didáticos, para serem publicados no seu site, na sua página, no seu blog, sim, coloque uma licença Creative Commons. Se for para utilizar uma instituição de ensino superior, eu penso que as vantagens podem já não ser muitas, porque até mesmo no contrato de trabalho, pelo menos nos contratos de trabalho que eu tenho conhecimento na Universidade do Porto, com docentes, já existe a questão da propriedade intelectual que vem lá estabelecida. Ok? Obrigada, João, ainda bem que fui clara e que pude ajudar. O António Pedro Costa questiona: um artigo publicado numa revista fechada, quantos anos são necessários esperar para que o possamos abrir? Portanto, estamos a falar de uma revista em que a publicação é com embargos. Não depende de nós, depende da própria revista. E é a revista que diz qual é o período estipulado para que a obra venha a estar em acesso aberto. Portanto, pode dizer que é 1 ano, 2 anos, e até esse período que é fixado pela própria revista é terminado pela própria revista. E é por isso que é muito importante, eu estava a dizer no início, conheçam primeiro as revistas nas quais pretendem publicar. Como me estava a ajudar há pouco a colega, há um repertório que é o da UAS, há um repertório de revistas de acesso aberto. Devemos procurar esse repertório, ver quais são as revistas de acesso aberto, saber se colocam algum tipo de embargos, de limites, se pedem APCs, que são taxas de publicação, e ver em primeiro lugar e acima de tudo se é uma revista na qual se enquadra a nossa investigação. Porque se eu faço investigação na área das ciências sociais e vou tentar publicar numa revista que faz investigação quantitativa em ciências exatas, eles não vão aceitar porque não faz parte do objeto de investigação deles. Não vale a pena estar a tentar submeter artigos a torto e a direito em revistas que não são adequadas.
Portanto, é o meu conselho, pesquisem, vão, por exemplo, ao site da NTQR, vejam o que é que a NTQR pretende, como é que irá ser feita a publicação, podem inclusive falar diretamente com os editores que vos vão prestar esclarecimentos, e portanto vai ser muito útil irem pesquisarem, verem e tirarem todas as vossas dúvidas.